está nos mostrando? Aí. O que é a BNCC? Olha lá. A base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, ou seja, vai direcionar a construção do currículo, característica que você tem. Da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Estabelece conhecimentos, competências, habilidades que espera que todos os estudantes, olha aí o princípio da equidade, ó, todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade, orientando pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto. Te ensinei certinho, hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Aí, ó. Esse slide representa, quem não assistiu esse slide nunca viu, deixa eu falar, o currículo. O currículo é formado por todas essas cores que estão aí. Beleza? A BNCC é o núcleo comum, é o centro. Temos o currículo da Secretaria de Educação, exemplo, São Gonçalo, história de São Gonçalo. Tem que ser ensinada em todas as escolas da rede. Isso aí entra como o quê? Parte diversificada. Projeto pedagógico da escola. Por exemplo, numa das escolas que eu leciono, eu contribuí na elaboração do projeto político pedagógico, sugerindo a disciplina de ética e cidadania. Claro. Alunos de comunidade que não tem noção muitas vezes dos direitos e deveres dele. Beleza? E por fim, olha o que está em laranja aí. Plano de aula. Por quê? Porque o professor ele tem autonomia. Autonomia em que sentido? No sentido de, vamos colocar uma matéria, uma aula, uma coisa diferente, uma explicação diferente, por conta do quê? Por conta de um fenômeno, de um acontecimento, de uma coisa que ocorreu e que eu, por ter autonomia, eu posso chegar e botar. Entendeu? Então, por exemplo, eu acredito que todos os professores inseriram algum assunto em relação ao coronavírus. Né? Até porque os alunos são curiosos quanto a isso. Não é verdade? Enfim, característica que você tem. Aqui nós temos as 10 competências gerais da BNCC. Tá meio fora de foco, mas eu vou te falar o que é. Beleza? Primeiro, é o conhecimento. O que é isso? Como eu costumo dizer sempre, gente, a BNCC, que foi aprovada no final de 2017, e de lá para cá, todos os concursos caem, ela é principalmente freiriana. Você, ao ler Pedagogia da Autonomia e ler a BNCC, você vai lembrar muito dos argumentos de Paulo Freire, beleza? Quando ele fala, por exemplo, aqui, quando está sendo dito aí, conhecimento. O que é isso? Temos que valorizar o conhecimento. Conhecimento. Dá valor ao conhecimento, ao ato de conhecer as coisas, beleza? E o conhecimento tem várias formas de conhecimento, né? Desde aquela forma científica até uma forma empírica, né? Mas é o quê? Diversas situações aí que você tem que procurar em razão disso aí. O item 2, pensamento científico, crítico, criativo. O que seria o pensamento científico, crítico, criativo? Primeiro, temos que ter com base na ciência, no conhecimento. Segundo, crítico, ou seja, com poder de síntese, análise, não aceitar as coisas como uma verdade única e absoluta.
E terceiro, né, criativo, ou seja, sujeito a mudanças, sujeito a criações. O item 3, ele fala sobre valorizar diferentes formas de manifestações artísticas e culturais. Meus amigos, funk é cultura? Tivemos uma polêmica recente com a Anitta, né? Sim, claro que é. Cultura é tudo que é cultuado. Como assim, professor Anderson Dionísio? Tudo que é praticado por um grupo social. Se é cultuado, se é praticado por um grupo social, é cultura. Entendeu? E, consequentemente, o que ele está dizendo aí? De valorizar o repertório cultural. Entender que nós temos o quê? Diversas culturas, diversas manifestações culturais, ok? Tranquilo? Não necessariamente você vai gostar dela, mas você tem que dar valor. Lembre-se, ao longo dos anos, o samba já foi marginalizado. Hoje é o funk, beleza? Ah, Anderson, você fala isso? Você é funkeiro? Não, nem um pouco. Mas, enfim, tem lá o seu valor lá a partir do momento que é uma manifestação cultural. Entendeu? Assim como eu também não valorizo a farra do boi. Mas é a cultura. Né? Eu tenho pena do bichinho. Que eu gosto de animais. Bom, questão 4. Utilizar diferentes linguagens. Ele fala sobre comunicação, que está escrito aí. Beleza? Então, o que é isso? Utilizar diferentes linguagens, verbais, sonoras, linguagens inclusivas. Então, praticamente todo concurso agora tem libras, correto? Para que você, consequentemente, tenha aí uma amplitude maior da comunicação, beleza? A outra, cultura digital. O que é isso? Criar tecnologias de informação, utilizar de forma crítica. É uma coisa que a gente não está utilizando, né, gente? A gente aceita tudo como verdade absoluta, né? Agora com essa situação aí do Lula, né, sendo inocentado no Supremo, consequentemente está tendo uma bipolarização político-partidária maior ainda, né? Quer dizer, entre Bolsonaro versus Lula. Enfim, característica que você tem. E muitas coisas que estão sendo ditas ali são fake, tá? Então você tem que procurar ver onde que é verdade. Enfim, característica que você tem aí em relação a isso. E aquela coisa que vai se repetindo, a pessoa passa a acreditar como se fosse uma verdade mesmo. Não é? Pois bem, outra que é o 7, né? Questão 5, né? Aí vem valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Número 6. O que é isso? É o trabalho e projeto de vida. O que é isso? Você dá valor a várias formas de saber. Então existe o saber, por exemplo, o pescador, ele não sabe os fenômenos científicos que provocam aquela pesca. Por exemplo, na região dos lagos é a ressurgência. Ele não sabe aquela questão técnica, mas ele sabe aonde dá peixe, meu irmão. Certinho. Porque meu compadre metido a pescador, que tem a minha idade, não pescou nenhum peixinho lá, e um menininho pequenininho lá, filho de pescador, pegou uma porção de peixe, virou para ele e falou assim: é assim, tio. Entendeu? Aí eu fiquei zoando ele o final de semana todo, né? Por quê? Essa questão aí que está sendo colocada. Argumentar com bases, fatos e fontes confiáveis. Aí, mais uma vez aí, a questão aí do fake sendo colocado, né? 8. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Amigos, temos que lembrar
que hoje a maior parte das doenças que ocorrem são doenças de origem emocional. Estamos sofrendo muito com isso, né? Eu dei uma palestra recentemente, como manter a saúde, como tentar, né? Pô, parece até uma arrogância da minha parte, né? Mas o tema não foi como tentar, né? Foi como otimismo, né? Como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Quer dizer, é muito complicado, né? Você tem que organizar novas rotinas. Porque senão você pira, meu irmão. Você pira. Primeiro que você está tendo restrição de ir a lugares que você está normalmente acostumado a ir. Não é? E você acaba pirando, tendo uma piração completa por conta disso. Então, é muito complicado, né? Procurar ter uma saúde física, porque a saúde mental é muito atrelada também à questão física, questão de alimentação, né? Eu sou um que estou fazendo dieta, né? Claro, uma dieta controlada. Não é maluquice não. Eu engordei muito na pandemia. Nossa, tá? Cheguei a 90 quilos, pô. Meu peso é 81. Só pizza e vendo Netflix. Bom, 9. Exercitar empatia, diálogo para a resolução de conflitos e a cooperação, respeito ao outro e aos direitos humanos. Gente, estamos num momento negacionista, não só negacionista em termos de pandemia, mas negacionista em termos de valores. Por exemplo, antes de pandemia e tudo mais, já tinha toda uma situação negacionista a direitos humanos. Tipo, isso é direitos humanos. Gente, você como ser humano, você tem que defender direitos humanos, porque afinal de contas são seus direitos. Entendeu? O que a gente pode fazer é discutir, né, até que ponto você tem uma situação ali dentro dos direitos humanos. Agora, pregar o fim dos direitos humanos, isso é uma incoerência. Entendeu? Eu fico imaginando pregar o fim dos direitos humanos se extraterrestres invadissem a Terra, quisessem colonizar o nosso planeta e, obviamente, né, deixa eu permitir aqui a entrada aqui de mais uma pessoa aqui. Peraí. E, consequentemente, né, a partir daí, você tivesse uma disputa de direitos. Olha, você como ser humano não vai ter direito não, quem tem direito é o ET. Então, a partir do momento que a gente não é ET, não somos ETs, então a gente tem que lutar em prol dos direitos humanos. Ok? Claro. Pode ter algumas mudanças, adaptações, mas o fim é uma incoerência. Bom, é a mesma coisa o trabalhador lutar contra direitos trabalhistas, né? Também é uma incoerência. Não é verdade? Enfim. Está vivendo essa época. Item 10. Agir pessoal é o que mais cai em prova, gente. Agir pessoal, coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos. Muito bacana, a gente vai falar um pouco de educação inclusiva também, né? Sustentáveis e solidários. Só para falar um pouco, né? Inclusivo, gente. O que é uma sociedade inclusiva? Incluir é você incluir pessoas que ao longo da história estavam fora da educação, vamos pensar assim, não é? Então, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente tem que pensar em quem? Deficientes, sim. Superdotados? Sim. Negros? Sim. Mulheres? Sim. Pessoas com outra identidade de gênero? Sei lá, homossexuais? Sim. Claro, você é de concordar que ao longo da história da humanidade
e, claro, da educação, foco central, todos eles foram o quê? Subtraídos, correto? Você já estudou algum personagem histórico gay? Não. Né? Você... Anderson, eu estudei, descobri que Santos Dumont, zumbi e tal, mas, pô, isso é uma coisa sempre jogada ali na dúvida, né? Como se fosse um tabu. Sexualidade é um tabu até hoje, né? E fala sobre isso, né? Sobre a empatia, sobre o quê? Sobre inclusão. Então seria isso, tá, gente? Ok? Pois bem, não é aquela coisa de um se submeter ao outro. Educação infantil, a BNCC fala sobre o quê, meus amigos? Olha lá. Ela não estabelece, teoricamente, conteúdos. Ela cria o quê? Direitos de aprendizagem e campos de experiência. Macete. Direito de aprendizagem é sempre uma palavra. E campos de experiência é aí uma frase, é uma... Enfim, várias palavras. Então vamos lá. Direito de aprendizagem é o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, a criança ela tem direito. Ela não é o que o adulto quer que ela seja. Ok? E dentro desses direitos, o que mais cai em prova, tá? No caso aí específico para séries iniciais, é o direito de brincar, gente. A gente focou bastante nisso na aula específica, né? Que é um direito muito cobrado. Bom, campos de experiência, né? Eu, o outro e o nós. Claro, é o conviver, né? Corpos, gestos e movimento, né? Tá aí inserido em tudo. Traços, sons, cores e formas, ou seja, reconhecer, né? Oralidade escrita, que é o expressar principalmente, né? Direito de expressar. Espaço, tempo, quantidade, relações, transformações, que é uma relação de comparação, de conhecimento, né, de conhecer, não é? Característica que você tem em relação a isso. O ensino fundamental, aí ó, área aí muito mais voltada aí o pessoal agora, tanto séries finais quanto iniciais, né? Então, ó, ensino fundamental você vai ter as chamadas áreas de conhecimento. Beleza? Macete, vamos lá. Linguagem, matemática, ciência, natureza, humanas e religioso. Bom, matemática é matemática. Ciências é ciências. Humanas é geografia e história. Ensino religioso é ensino religioso. O que não é? Eles é o quê? Linguagem. Então vamos lá. Língua portuguesa, arte, educação física, literatura. É humanas? Não. É religião? Não. É ciência da natureza? Não. É a matemática? Não. Então, obviamente, é linguagem. Linguagem não é só língua portuguesa. Artes, educação física, literatura, né? Também corresponde a linguagens, ok? Beleza, gente? Característica que você tem em relação a esse ponto. Anderson, o ensino religioso. O ensino religioso, gente, é matrícula facultativa. O que significa isso? Pô, você não pode exigir uma pessoa ter uma religião. Muito menos ter a sua religião. Não é? Ter o seu credo, sua crença. Pô, enfim. Então, obviamente, a matrícula é facultativa. Anderson, eu sou ateu. Beleza. Anderson, eu sou batista. Beleza. Anderson, eu sou espírita. Ué, beleza. Matrícula é facultativa, filho. Eu sou católico. Eu sou muçulmano. Ué, matrícula é facultativa. Brasil é um país laico. O Brasil permite isso. Laico significa dizer nossa educação laica, né? Anísio Teixeira. Ele lutou pela educação pública, gratuita, laica. O que seria uma educação laica? Uma educação sem ideologia religiosa própria, né? Ou seja, contradizendo aquele dogma que tinha, principalmente do ensino
formal, né, que era aquele ensino mais religioso, né? E aqui o ensino médio, né? Questão aí das competências básicas do ensino médio. Então, basicamente a mesma coisa, ó. Linguagem, língua portuguesa, né, principalmente. Então, o que o ensino médio busca? Ele busca criar itinerários formativos. O que é isso, itinerários formativos? São 4 itinerários em que, no caso 5, né, com a formação técnica, né, em que o aluno ele direciona ali a sua competência em áreas de linguagem, que é a língua portuguesa principalmente, matemática, áreas aí de exatas, né, em áreas de ciência da natureza, então ciências, química, física, em áreas de ciências humanas, então em geografia, história, sociologia, e claro, ali no cantinho, a formação técnica profissional. Bom, nesse slide aqui, depois você vê com calma, tá bem escrito, mostrando aí as diferenças que surgiram para o ensino médio, né? Então, tá aí o Enem, tá aí a questão do BNCC, a adaptação, etc, etc. Eita, correu aqui. E aqui um pouco do que era antes e um pouco do que era depois, né? Essas modificações recentes que tivemos aí em relação à LDB, em relação a tudo isso que a gente está tratando aí, né? Bacana e, enfim, característica que você tem. Pois bem, vamos para os exercícios então, beleza? Os outros lá tem gabarito, esse aqui que não tem, então vou passar para vocês aqui os exercícios, né? Tem gabarito? Não. Ah, tem lá no final o gabarito também. Então vamos corrigir algumas, né? Que tem o gabarito aqui, né? Depois a gente pula para outros lá. Bom, vamos fazer aqui, ó. Fazer uma questão bacana. Ó, da educação infantil, conviver, brincar, explorar, expressar, participar. Assinar a alternativa correta, né? Bom, ué, não entendi a pergunta aqui. Ah, não, tá falando sobre currículo, desculpa. Foi cortado. Questão 4 fala sobre currículo, né? Então, é outra coisa aí também. Vamos ver aqui, peraí. Ah, essa 6 aqui é legal. Vamos para essa 6 aqui. Ó, Anderson, eu quero que você me diz. Primeiro olha para mim, que eu tô com saudade de olhar para você. Tá bom, vou olhar para vocês aqui. Melhor do que fazer essa 6, mas fazendo já e explicando uma coisa também que a galera tem muita dúvida. Como assim? A diferença entre PCN, DCN, Base Nacional Comum Curricular e Projeto Político Pedagógico. Pois bem, amigos, vamos lá. Bom, o que é a base? A base, como nós vimos, é um documento que define o quê? As competências essenciais do que é ensinar em sala de aula, nas escolas. Ok? Isso é a BNCC. A BNCC, ela meio que veio para caducar o DCN. Porque o que é o DCN? Você vê que quase não cai mais questão de DCN. Por que quase não cai mais? Porque o DCN é a Diretriz Curricular Nacional. Era um documento para dar direção do que deveria ser ensinado. Direção essa que é dada pela base. Então, praticamente o DCN caducou.
Você vê que não cai mais em prova. Difícil, nunca mais. Só prova de 2018 para lá, né? 2018 para cá, tá fora. Mas o PCN, olha que situação. PCN é um documento que não é obrigatório. PCN é Parâmetro Curricular Nacional. Beleza? O que é um parâmetro? É um manual. Então, gente, eu me arrisco a dizer e falo para vocês aqui, PCN não cai em prova de concurso. O que cai em prova de concurso é a parte pedagógica. Só que no enunciado, ele coloca ali o quê? PCN. Mas a resolução da questão, como essa que está lá, depois você vai ver, vai fazer com calma e tudo mais, você vai ver que o enunciado é sobre PCN, mas a questão fala sobre pedagógica, né? Tá lá o gabarito, né? E tá lá as opções lá para a galera ver. Mas o fato é que o PCN é um parâmetro. Como assim um parâmetro? É um manual. São exemplificações daquele conteúdo programático. Então vamos lá. Então, um determinado conteúdo. Como vai ser trabalhado esse conteúdo? O PCN apresenta lá propostas de como seria trabalhado. Beleza? Claro, propostas de acordo com a lei, com a LDB, né? Com a BNCC, valorizando sempre o critério qualitativo, etc, etc. Beleza? Tranquilo? Então, gente, o PCN é um manual para você consultar em relação a práticas. Beleza? Característica que você tem, que eu tenho aqui para te dizer. Ok? Beleza, gente? Ficou claro? Bom, e o PPP? PPP é o Projeto Político Pedagógico. Né? A gente vai falar mais na parte pedagógica, né? Mas o PPP nada mais é do que um documento que direciona as ações da escola. Lembra aquela slide que eu mostrei para vocês? Que tem lá os conjuntos e o PPP está lá fazendo a parte diversificada? Por quê? Porque ele vai atuar na questão, por exemplo, das disciplinas na parte diversificada que vai ser colocada, né? Como vai ser organizada a escola, como vai ser distribuído o tempo escolar, né? Enfim, várias características daquela escola. Cada escola tem o seu PPP. Beleza? Tranquilo? Cada escola é uma coisa pessoal, gente. É uma coisa pessoal. É porque aqui o brasileiro tem o hábito de compartilhar coisas individuais, né? Muitas vezes uma escola copia o PPP da outra. Não é verdade? Recorte e cole. Tá? Poxa, assim, não é legal fazer isso. Claro, por exemplo, Anderson, eu posso muito bem pegar um texto, né? E a partir daquele texto construir um texto em cima dele. Sou campeão de fazer isso. Entendeu? Quando eu vou ver, o texto está totalmente diferente. Pode perguntar assim, ó. É. Porra. Cara, chega a ser engraçado, cara. É triste, mas chega a ser cômico.
É trágico. Falei engraçado no sentido de ser cômico. É aquilo. Você pode tomar como guia, né? Como guia, mas não copiar recorte cole. Brasil é o país do recorte cole. Quando eu falei chega a ser engraçado, porque, porra, chega a ser, se não fosse trágico, né? O que eu quis dizer foi, se não fosse trágico, seria cômico. Não é? Quer dizer, o cara, o menino, enfim. É triste, sim, eu entendo. Mas se não fosse trágico, seria cômico. Você falar isso. Se você falasse esse tom de piada, a pessoa acha que é engraçado. A pessoa acha que é surreal. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É igual contar piada com ET, entendeu? Mas acontece. Acontece. Eu sou campeão de dar aula de leis e outras coisas, e as pessoas falaram assim, pô, Anderson, na minha rede não é assim. As pessoas não sabem, fazem as coisas tudo à moda que vem, entendeu? É complicado mesmo, é muito assim, é triste realmente, né? Triste pra gente trabalhando, mas assim, só sendo irônico, porque, pô, é surreal realmente, é surreal, entendeu? Surreal. E pior, eu acredito. Eu acredito, porque, pô, né? Esse tempo todo aí trabalhando, minha colega professora de apoio, uma coisa muito feliz ontem, né? Para não falar que foi tudo ruim, né? Aquela enchente que eu peguei no meio do caminho lá em Niterói, não consegui chegar em casa, nem na gráfica para conseguir transmitir, né? Tô transmitindo aqui da gráfica para vocês. Pô, aluna nova convocada, uma aluna minha foi convocada para apoio lá, daqui do projeto, né? Bacana. Na minha escola. Isso que eu tô falando. Aí encontrei, chegou lá gritando, professor! Pô, uma satisfação, né? Eu olhei, aí reconheci pelo. Sou fisionomista, né? Não reconheço muito pelo nome, mas pela fisionomia eu reconheci. Falei, pô, é a Lua. Aí, pô, muito bacana. Agora, desejo vocês aí a seguirem isso. Pois bem, meus amigos. Então, são características que a gente tem em razão desse ponto. Tá? Legal? Então a gente vai encerrar a aula de hoje aqui, tá? Os exercícios que eu mandei para vocês, eles têm gabarito lá, todos eles, esse de hoje, tá? Essa aula eu estou gravando aqui agora, vou até desligar a câmera.